Olá, pessoal, tudo bem? Eu vou falar um pouquinho aqui sobre a psicoterapia, sobre como funciona e o que que a gente pode resolver dentro de uma sessão de psicoterapia. Você que não nunca fez e não compreende ainda, né, a profundidade dessa técnica, seja bem-vindos. Então, meu nome é Cleonice Matos, sou psicoterapeuta, naturopata, fitoterapeuta, psicanalista, hipnóloga, consteladora, enfim, muitos trabalhos, né, na área da psicoterapia. Então, a psicoterapia a gente usa um monte de técnicas, né, o terapeuta, quando ele tem, de acordo com a necessidade do cliente para poder ajudá-lo, né? Então, a gente ali dentro vai usar as palavras-chave necessárias para poder ajudar a pessoa a desbloquear os seus traumas. Então, a psicoterapia, ela é como eu disse, um conjunto de técnica e a gente pode tratar muitas coisas na nossa vida, muitos traumas. E muitas vezes nós saímos correndo de um lado para o outro, tentando buscar resposta para o porquê de as coisas acontecem dessa forma conosco, né? Ou você pergunta para você, né? Por quê? Ou por que que alguém consegue realizar coisas com menos capacidade do que eu que sinto que sou capaz? Mas você se trava e não consegue ir. Você estuda, procura, mesmo na sua carreira profissional ou nos seus relacionamentos, e você não consegue ir. Como resolver isso? Né? Através da psicoterapia, da regressão de memórias, a gente consegue ir no trauma, no que aconteceu na sua vida, geralmente está ligado lá na infância, ou com coisas que aconteceram com você ou com seus pais, em que você travou ali. Então, o que que nós queremos, né, para poder resolver isso? O nosso lado consciente, ele quer compreender o porquê. Então, por que que a regressão de memórias ela resolve isso? Porque nós precisamos chegar à fonte do acontecido, né, com a regressão de memórias e ressignificar. O ressignificar é você olhar para aquilo que aconteceu com um olhar diferente. Você não vai mudar aquilo que aconteceu, mas você vai compreender. E a parte do compreender, o terapeuta ele te ajuda você. Então, a psicoterapia é você mesmo com você. É você trabalhando o seu entendimento. Porque muitas vezes coisas que são pequenas hoje para nós, que acontecem na nossa vida e que a gente às vezes trava num determinado assunto na nossa vida ou em alguma coisa que a gente quer resolver, porque quem está tentando resolver aquele assunto não é essa mulher ou esse homem de hoje, é aquela criança que aconteceu alguma coisa na sua infância e ela não deu conta de resolver. Então, quando a gente resolve aquilo que aconteceu na nossa infância, a nossa parte adulta consegue resolver e destravar aquilo que estava travado por causa daquele acontecimento. Enfim, a gente precisa só de compreender. É como que nós precisasse explicar para nós mesmos, né, o que que foi que aconteceu e como aconteceu, por que aconteceu, e entender e compreender. Nossa, mas é só isso? Pois é. É simples, né? Parece ser simples assim, mas a gente tem que ir lá na dor, trazer a dor, olhar para ela e trabalhar a ressignificação até você olhar para aquela dor e ela zerar. Você ter um novo olhar para ela. Muitas vezes, quando a gente vai fazer a regressão de memória em um determinado assunto que aconteceu, a gente chora, a gente vive aquela emoção daquela criança naquele momento. E depois, quando você resolve isso, e a gente vai olhar para aquilo, se está realmente resolvido, porque a gente confere, a gente vai lá e vê
se as suas emoções é da mesma forma, se ainda você sente ou se não sente mais nada. E muitas vezes você sorria, você acha engraçado, porque foi tão interessante, foi tão simples depois que você chegou ali na fonte e resolveu, e quando você olha, está zerado, as suas emoções já não doem mais, já faz sentido para você compreender, porque ali a gente fica naquela vítima, naquele coitadinho, e quando a gente resolve isso, a gente passa a entender o que aconteceu, e sai da nossa vítima e consegue destravar o nosso caminho. É simplesmente isso, né? Então, quando eu vou fazer uma regressão de memória, eu vou ficar inconsciente? Não, você não vai ficar inconsciente. Pode acontecer de pessoas ficarem, pode, mas é muito raro. Comigo nunca aconteceu. Mas outra pergunta. Eu vou conseguir me concentrar? Sim, todas as pessoas conseguem se concentrar. E você vai ver na regressão de memória que é como se você estivesse lembrando, na realidade, é isso mesmo, você lembrando de algo que aconteceu com você na sua infância. Ou até mesmo quando você está na barriga da mamãe. Como assim você lembra? Por quê? Porque o seu processo de relaxamento mental, que a gente ajuda, né, o terapeuta ajuda você no processo de relaxamento, a mente, aquela tagarelice, aquela ansiedade, ela sai e a gente consegue conectar com aqui e agora. E com isso vai vindo imagens para você. Essa imagem não importa se ela vai fazer sentido ou não para você, naquele momento, né? Tentar justificar as coisas que você está vendo. O importante é você mergulhar dentro disso, porque o que o seu cérebro quer é arranjar uma cena, uma justificativa para aquilo que aconteceu com você. E está tudo bem, entende? Está tudo bem. Quando você encontra uma forma, mas a maioria, 99,9% das pessoas vão numa lembrança em que ela muitas vezes não lembrava. Por exemplo, uma criança pode se ver no berço antes de 1 aninho e ela vê aquela cena, a cor da roupa que ela estava vestida, ela ouvir conversas do papai, da mamãe ou das pessoas ao redor e entender qual é o sentimento que ela está sentindo e o que está acontecendo ali. Isso é muito acolhedor para nós. Isso é muito importante para nós entender isso. E aí você vai encontrar com a sua criança e você vai ajudar ela, você vai curar ela. Não é o terapeuta que cura, é você mesmo que se cura. Então, você consegue ir e você vai falar: "Ah, mas eu estou lembrando", porque quando eu falo isso, né, você vai não fazer sentido para você, porque você vai se questionar muitas vezes: "Mas como é que eu estou lembrando de uma imagem quando eu tinha 1 aninho de idade ou menos de 1 aninho, né? Coisa que eu nunca lembrei". Tá tudo certo. Você vai vir a imagem na sua cabeça e você vai descrevendo e você vai observando, simplesmente assim, simples assim. Então, eu, por exemplo, nunca peguei uma pessoa que não conseguisse fazer uma regressão de memória, por mais ansiosa que seja essa pessoa, entende? Geralmente ela sempre vai. E às vezes ela fala assim: "Ah, eu estou lembrando de uma coisa que aconteceu quando eu tinha 5 anos", e aí a pessoa fala: "Ah, eu até tenho uma foto desse dia, desse evento", porque a pessoa ela vai buscar uma referência, né, de alguma coisa para validar aquilo que ela está vendo. E está tudo bem, está tudo certo. O importante é que quando você faz um processo de regressão de memória, você consegue resolver aquela dor que está travando você. E que muitas vezes, ao seu olhar hoje, não faz muito sentido para você, porque você está vendo com o olhar de adulta, mas está se comportando como uma criança que sofreu a dor. Então, dentro desse processo, é isso que você vai resolver. Você vai curar a criança e deixar o adulto
se manifestar na sua vida hoje com as capacidades e potenciais verdadeiros que ele tem, sem travas e sem traumas. Espero que tenha feito você entender. Vou gravar mais vídeos para explicar melhor, tá? E quem quiser me segue aí, pode fazer seu comentário, fazer suas perguntas. Um grande beijo. Até o próximo vídeo.